Caros alunos, tudo bem com você? Sou o professor Carlos Bárbaro, professor de História. E vamos começar nossa aula de hoje. Então você fica ligado. Já estamos começando, ok? Então vamos lá. Nosso tema hoje é os Kuxitas. Esse nome é muito estranho, os Kuxitas. Você já ouviu falar sobre os Kuxitas? Não? Então eu vou explicar para você onde ele surgiu. Os Kuxitas eram um povo que morava ao sul do Império do Egito. Aqui, ó. Você localiza aqui, ó. Aqui está o reino de Kushita. E aqui estão as cidades de Napata e Meroé. Essas cidades, elas faziam parte do reino Kushita, tá bom? Então vamos lá. Observe aqui que a localização do reino de Kush. Temos aqui ao norte o mar Mediterrâneo, tá bom? A leste nós temos o mar Vermelho, ok? E a oeste nós temos o deserto do Saara e ao sul também. Então vamos lá. Considerações aqui sobre o reino Kushita. O reino de Kush, na região sul do Egito, ele também está localizado às margens do rio Nilo. Observe só, meus alunos, que a localização ela é a mesma do Egito Antigo, às margens do rio Nilo, tá bom? Essa região ela era rica em ferro, ouro, pedras preciosas, ok? E viu? Eu errei aqui, ó. Era já habitada por diferentes povos, tá bom? Entre esses povos estavam quem? Estavam os Kuxitas, beleza? E essa riqueza da região, a riqueza natural dessa região, ela atraiu a atenção de povos estrangeiros, tá bom? Além dos Kuxitas que moravam nessa região, povos estrangeiros começaram a cobiçar o ferro, o ouro, esses minerais aqui preciosos aqui da região, beleza? E aí, naquela região se formou algumas cidades, por exemplo, a cidade de Napata e a cidade de Meroé, tá bom? Então, essas duas cidades aí se formaram no reino de Kush, a cidade de Napata e a cidade de Meroé. E em Napata, meus alunos, os Kushitas eles se dedicavam principalmente à pecuária. O que é isso? Já expliquei em aulas passadas. São a criação, a domesticação de animais, boi, vaca, cabra e por aí vai, ok? E em Meroé, né, eles se dedicavam à agricultura, ou seja, à plantação e ao cultivo de cereais, arroz, feijão e também ao comércio. Observe que os Kushitas eles eram muito dedicados e esforçados, já dominava a pecuária, não é isso? A pecuária e dominava também a agricultura, tá ok? Então, continuando aqui, no século XVI, né, isso antes de Cristo, ao século XI antes de Cristo, essa região, né, ela foi dominada pelo Egito. A região de Kush, né, isso, onde estavam os Kushitas, eles foram dominados pelos egípcios, com seus habitantes sofrendo fortes influências dos egípcios. Então, os Kushitas, eles, agora que eles são dominados pelos egípcios, eles começam a copiar a cultura dos egípcios, beleza? E aí aconteceu uma mudança interessante aqui, ó. Olha só, os Kushitas, eles passaram a construir templos, que é isso? Igrejas. E as cidades com características arquitetônicas dos egípcios. Ok? Aconteceu uma mudança aqui, ó. Os Kushitas que moravam na região de Kush, depois que os egípcios passaram a dominar essa região, eles passaram a pensar e a construir igrejas do modelo dos templos dos egípcios. Não só as igrejas, como também as cidades, tá bom? E aí os Kushitas também passaram a cultuar os deuses semelhantes aos deuses dos egípcios. Então foi uma mudança radical.
a mudança nas igrejas, a mudança nas cidades e dos deuses também. Eles passaram a adotar os deuses dos egípcios, tá ok? Então vamos. E surge nessa época os faraós negros. Os faraós negros eram os faraós que moravam em Cuxi. Por exemplo, a cidade os cuxitas, eles são negros, negros 100% é negro, ok? Então, e o faraó dos cuxitas eram faraós negros, tá bom? E aqui entre o ano 730 a.C. ao ano 650, aconteceu uma coisa muito interessante. Os cuxitas dominaram o território do Egito. Olha só, meus alunos, que está acontecendo uma coisa diferente. Observe que eram os egípcios que estavam dominando os cuxitas. E aí os cuxitas se revoltaram com aquela dominação e viraram a mesa, viraram o jogo. Agora eles, os cuxitas, eles dominam os egípcios, ok? É aquele negócio, um dia você é a caça, outro dia você é o caçador. Então você tem que tomar cuidado. Vamos lá. Então os cuxitas dominaram o território dos egípcios. E aí, ó, Tebas, que era a capital do Egito naquela época, capital do Egito, ela foi dominada, controlada pelos reis cuxitas, que eram conhecidos como os faraós negros, tá bom? Que eram conhecidos como os faraós negros. E nesse período houve um grande intercâmbio. Agora, meus alunos, aconteceu o contrário. O que é o contrário? É os egípcios que estão sofrendo influência dos cuxitas. Ou seja, uma hora os cuxitas dominam, outra hora os egípcios dominam e ficava se revezando uma cultura com a outra, tá bom? E isso aqui nós damos o nome de intercâmbio. O que é intercâmbio? É a troca de conhecimentos de uma nação com a outra nação. Por exemplo, se nós um dia formos para os Estados Unidos, nós vamos adotar os costumes daquela região, ok? Isso aí é um intercâmbio entre cuxitas e egípcios. Então vamos lá. Aqui nós temos a representação de um faraó negro. Observe só que o rapaz é diferente, tá bom? Aqui é só simplesmente uma escultura, né, de um faraó negro. O nome desse cara era Taraka, tá bom? Taraka, ele viveu na região do Egito. Então esse aqui é o faraó Taraka, não se esqueça. E aqui entre os egípcios nós temos também o pessoal chamado de Candense. O que era a Candense? A Candense era uma espécie de faraó. Tinha o faraó, não é isso? Que era o homem. E tinha a Candense lá em Cuxi, que era uma mulher. Ok? Essa mulher era negra, mas ela era uma rainha negra. E aí, em Meroé, governava um rei, né? Que é chamado de faraó. E uma rainha-mãe. Essa rainha-mãe era a mulher do faraó, tá bom? E o nome dela era Candense, ou rainha-mãe. O que essa mulher fazia, meus alunos? Olha, essa mulher, essa rainha-mãe, que era, no caso, não é isso? A segunda pessoa mais importante do reino, depois do faraó, ela presidia o conselho de administradores do reino de Cuxi. Essa mulher era importante, ela dava conselhos para os seus subordinados, o que eles iam fazer, as decisões que eles iam tomar e por aí vai. A mulher é muito importante, tá bom? As candenses, que eram essas mulheres negras que eram rainhas, ela tinha a função de organizar. Olha só, meus alunos, a obrigação dessa mulher, ela organizava a família, tá bom? Primeiro a família do faraó, que era o faraó negro, não é isso? E depois o Estado. Observe que essa mulher é muito importante. Praticamente ela é uma governanta. Tudo depende dela, tá bom? E essas candenses, que eram as rainha-mãe, não é isso? Negra do faraó. Ela tinha a função de distribuir os bens da sociedade. O que é isso? Os bens, a riqueza, ela que distribuía. Não podia chegar lá e, né, se apoderar, não. Ela tinha que esperar a rainha, tá bom? E aí o que a rainha decidia, as pessoas faziam. Outra coisa que ela fazia aqui, ela era responsável, não é isso? Pela organização dos cultos, tá bom? Quem organizava os cultos também era ela. Ela era pau para toda a obra.
E o que ela fazia ainda mais, professor? Olha só, acordos políticos. Ela fazia acordos políticos, meus alunos, com os povos estrangeiros, tá bom? Se tivesse alguém querendo fazer guerra contra o reino de Cush, o faraó mandava a mulher dele lá e ela ia dizer o seguinte: olha, o meu marido não quer guerra, ele quer paz. E vice-versa, se o faraó quisesse a guerra, ela ia dizer para os povos estrangeiros lá: ó, meu marido ele quer a guerra, ele não quer a paz. Ela era muito importante, viu? Esse reino de... Aqui nós temos a identidade da preservação da cultura de Cush. Cush sofreu influência de muitas culturas estrangeiras. Por exemplo, os egípcios, não é isso? Os gregos, aí vem os romanos, e aí vem os sírios, e aí vem os árabes, e aí vem os persas, e termina nos indianos. Então, esses povos aqui, meus alunos, eles influenciaram a cultura de Cush, tá bom? A cultura de Cush não era 100% autêntica, porque tinha influência de vários povos aqui, beleza? Esse contato aqui aconteceu por causa do comércio, tá bom? Os cuxitas, eles eram comerciantes, eles viviam comprando e vendendo aí para os egípcios, os gregos, os romanos, os sírios e por aí vai. E eles adotavam os costumes desses povos aqui através do comércio, tá bom? Mas aconteceu uma coisa interessante, meus alunos. Essa influência da cultura estrangeira de vários povos, né? Os cuxitas, eles preservaram a sua cultura, tá bom? Eles não eram 100% Maria vai com as outras. Eles adotaram a sua cultura, tá bom? E como podemos ver um exemplo aqui, nós temos uma coisa chamada escarificação. Professor, o que é isso? Eu vou explicar. Escarificações são incisões. O que é isso, professor? São cortes. Eles se cortavam o rosto, eles se cortavam a pele, não é isso? E outras partes do corpo. Esse corte, eles indicavam a beleza, ok? Então, alguém cheio de cicatrizes lá em Cush simbolizava a beleza. Ou então, uma posição social. O cara, né? A diferença era nos cortes, tá bom? Ou então, as fases da vida. Por exemplo, lá, uma velhinha, ela tinha cortes diferentes de uma senhora, né? Que tinha cortes diferentes de uma criança, tá bom? Então, essas incisões aqui é chamado de escarificação. E elas eram muito importantes lá na região de Cush, beleza? Temos aqui, meus alunos, alguns exemplos aqui. Observe que essa pessoa aqui, ó, ela é branca, uma pessoa branca. E ela tem algumas escarificações aqui, ó. Essas escarificações, elas simbolizam alguma coisa, alguma posição, ok? Então, observe que os costumes lá daquela região, muitas pessoas passaram a adotar uma espécie aqui, né, de cicatriz aqui, de tatuagem no corpo e na perna, beleza? Essas pessoas faziam isso muito importante, beleza? Então, por hoje é só. Foi um abraço estar com vocês, ok? E qualquer dúvida, vamos estar aí nos grupos. Então, um grande abraço, fique com Deus. E tchau!